Sejam muito bem-vindos ao terceiro encontro de cultura da Unesp, esse ano de 2020, na sua versão virtual. Ao longo dessa semana, a proposta, então, desse terceiro encontro é discutir, ao longo dessa semana, um tema importantíssimo, né, que nós estamos vivendo, que é a questão da cultura e arte em tempos de pandemia e crises. Então, nós vamos conversar com os nossos convidados num tema mais específico, que é como repensar a cultura em tempos de pandemia. Então, eu já agradeço muito a disponibilidade dos dois convidados, da Jennifer Botossi. Ela é bacharel em gestão de políticas públicas pela USP e especialista em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. É mestre em desenvolvimento regional pela Unital e tem como tema de pesquisa economia criativa e seu impacto no desenvolvimento local. Atualmente atua como produtora cultural em projetos independentes e que utilizam mecanismos de incentivo, além de ser integrante do Ponto de Cultura Coletivo Prosa. O outro convidado, que vai falar na sequência, eu já vou fazer a apresentação, e também agradeço muito a disponibilidade de estar aqui conosco, é o professor Paulo Henrique Martinez, que é professor associado da Universidade Estadual Paulista, então da Unesp, do Departamento de História da Faculdade de Ciências e Letras do Campus de Assis. Ele também é coordenador do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa do Campus de Assis e é membro do Comitê de Ação Cultural da Unesp. E, Jennifer, você tem a palavra. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês para debater um tema que foi tão importante na minha formação enquanto pessoa, enquanto cidadã, e que a gente percebe o impacto que isso gera na vida das pessoas. A minha relação com arte e cultura, ela começa a partir da oportunidade, do acesso que eu tive a políticas públicas culturais na minha infância. Então, eu sou de Taubaté e na minha cidade tem uma escola de artes e logo na minha infância eu tive a oportunidade de ingressar e depois participar também de projetos de cunho sociocultural, como o Projeto Guri. Então, eu pude perceber ao longo dessa minha vivência o quanto que isso foi importante para a minha formação e também o impacto que isso gera no núcleo familiar da pessoa que participa de ações culturais, por exemplo. Então, a partir disso, eu fui adentrando nesse universo das artes, sou bailarina por formação, e daí, nessa minha vivência como bailarina, eu fui percebendo que tanto grupos pequenos, como da minha cidade, que é do interior paulista, mas como grupos de renome nacional, enfrentavam dificuldades muito parecidas, que são a forma como eles vão acessar as políticas públicas de cultura para que eles consigam manter as suas atividades, para que eles consigam existir enquanto grupos, enquanto coletivos. E aí, quando estava na universidade, foi bem no momento em que surgiu o programa do Pontos de Cultura, que é uma política pública revolucionária, porque ela incentiva quem está na ponta, né? Ela faz com que quem já faz a cultura, quem já faz aquilo acontecer, que aquilo seja valorizado e que isso se multiplique. Então, quando chega a política pública dos pontos de cultura, isso revoluciona não só a lógica brasileira, mas isso se torna referência mundial no contexto de mecanismos de incentivo, de promoção e difusão da cultura. Então, nessa época, eu tive a oportunidade de estagiar na Secretaria de Estado de São Paulo, e foi bem no período que esse movimento estava acontecendo, e para mim foi muito importante isso, por poder conhecer o que era, acompanhar um pouco a construção dessa política pública e atuar com esses grupos, com esses coletivos. Mais tarde, eu vim a fazer parte de um coletivo, que é o Coletivo Prosa,
que se tornou ponto de cultura depois de vários anos de atividade. Hoje, o coletivo ele já tem 6 anos, indo para 7 anos de atividades, e o coletivo ele sempre buscou se conectar com a universidade, no caso, a Universidade de Taubaté, e tentando estimular debates de diversos temas e a ocupação do espaço público através da promoção, da realização de atividades culturais com enfoque na produção local. Então, isso aí foi norteando o meu caminho e, recentemente, no meu mestrado, que eu finalizei, toda a minha pesquisa, ela buscou entender como que as atividades culturais, como que essa economia da cultura, essa economia criativa, ela impacta no desenvolvimento local, e entendendo esse desenvolvimento local como algo muito mais amplo do que meramente crescimento econômico. Hoje a gente tem estudos relacionados à economia criativa, mas a maioria deles focam muito na dimensão econômica que essas atividades trazem e que são realmente importantes, relacionados à geração de renda, tributos, a movimentação econômica, a quantidade de ocupações que isso gera. Mas quando a gente trata dessas atividades culturais, a gente se relaciona com várias outras dimensões, como social, educacional, segurança. A gente percebe que onde a gente tem consolidado políticas públicas culturais, onde a gente tem a presença tanto de equipamentos, mas como dos agentes culturais ativos, é onde a gente tem os melhores indicadores sociais, de educação, de saúde, de segurança pública. A gente tem casos que são emblemáticos nesse aspecto, inclusive na América Latina, que mostram como, quando a cultura ela permeia como eixo estratégico da política pública, o poder de transformação que isso gera. Então, fico muito feliz de participar desse debate e trazer esses pontos para a nossa discussão. Muito obrigada, eu acho que foi, tem colocações aqui muito importantes para a gente depois aprofundar na discussão. Então, eu passo a palavra agora ao professor Paulo Martinez, novamente agradecendo a participação, a disponibilidade para vir discutir com a gente nessa manhã. Eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp pela oportunidade de participar deste encontro, de conversar sobre esse tema dentro da programação do encontro e com essas pessoas, né? Então, eu quero propor aqui uma conversa, né? Como disse a Jennifer, né? Centrada na ideia de políticas públicas e o lugar e o papel das políticas públicas de cultura, particularmente aquelas relativas ao patrimônio cultural, à memória social, às experiências de tempo, né, dos diferentes grupos sociais, e como isso alcança, né, o nosso cotidiano, desde a escola até a vida social, né? E nessa abordagem, eu quero dar destaque para um tipo de ação que vem se desenvolvendo em diferentes partes do mundo, e que nós encontramos referidos nas ciências sociais como as humanidades ambientais. Não é? Eu vou voltar a esse tema, mas gostaria, então, de salientar aqui que, a partir dessa ideia de humanidades ambientais, o foco da minha atenção, no título que dá da nossa mesa, Cultura e Arte em Tempos de Pandemias e Crises, vai estar justamente entre a cultura e a arte de um lado e as pandemias e crises do outro. Eu quero me ocupar aqui da noção de tempo, né? Está inscrita nesse título, que é a matéria-prima da minha atuação profissional
enquanto pesquisador na universidade e professor no departamento de História. A pandemia, ao instituir de forma abrupta, né, repentina, inédita e também transitória, uma decomposição do tempo pela sua desaceleração, né, pelo adiamento, pelas novas descontinuidades na vida cotidiana, né, com o isolamento, com a quarentena, com o distanciamento social, né, a epidemia da Covid-19 no Brasil e no mundo recoloca na ordem do dia essa interrogação sobre sentidos e experiências do tempo. Acho que todo mundo tem vivenciado isso na sua vida profissional, na sua vida familiar, no seu cotidiano doméstico, na relação com familiares, com amigos, né, com vizinhos. E essa interrogação, então, sobre os sentidos e as experiências do tempo, nos conduz a uma outra, que é relativa à memória social e à historicidade dessas experiências individuais e coletivas. Interrogação que, paradoxalmente, incide sobre relações sociais animadas pela enorme capacidade de interação virtual proporcionada pelos meios de comunicação e de informação, e pelos quais cada um de nós, né, todos nós, podemos hoje, a qualquer momento, nos conectar a outras pessoas, a outros espaços, a outras instituições, em qualquer parte do planeta. Né? Então, vivemos, de um lado, um isolamento, uma quarentena e um distanciamento concreto, real, e, de outro, vivemos uma oportunidade sem precedentes de interconexão com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. A vida cotidiana, então, submersa pelo controle, né, e pelos riscos da epidemia, de um lado, nos defronta com um horizonte de expectativas sobre a epidemia. Então, todos nós, né, vivemos, estamos assistindo, né, e ouvimos o tempo todo até quando acaba, como acaba, o que será depois, né? O mundo mudou, a vida mudou, já não vivemos aquela rotina que vivíamos antes, como será a rotina pós-pandemia. Então, surgem novas situações que alimentam e que reforçam a percepção e o sentimento atemporal da vida, como se nós vivêssemos um eterno presente. Já não vivemos aquele passado que conhecíamos até fevereiro, março desse ano, mas, ao mesmo tempo, vivemos uma ambivalência em relação ao futuro. Né? Como será, né, esse futuro, o novo normal, ou a reconstrução da sociedade e da vida social, particularmente no Brasil, depois da epidemia, e também de uma gestão bastante catastrófica, né, da situação da saúde pública no nosso país. O problema, então, para que a gente possa ir encaminhando para algumas possibilidades de debate, reside nessas diferentes relações sociais e nas suas experiências de tempo. Como compreender os sentidos atribuídos àquilo que é socialmente vivido e partilhado por cada um de nós, aqui no Brasil, sob a epidemia. A atribuição social desses sentidos deriva, em primeiro lugar, da experiência de negação do seu tempo presente, pela afirmação da expectativa de um tempo futuro. Ou seja, nós não podemos sair de casa, né? O nosso presente está interrompido, em nome da continuidade da vida, né, no futuro. Em segundo lugar, essa atribuição social de sentidos confere visibilidade pública àquilo que eu vou chamar aqui das carências históricas. Nesse caso,
a carência histórica dos sentidos do tempo presente e de futuro no Brasil. Veja que eu estou colocando em evidência a centralidade da percepção do tempo e do conhecimento histórico, da memória social, da memória histórica, como ponto de referência incontornável para qualquer sociedade, né? Então, a crença na razão positiva adquire expressão pública no dispositivo disciplinar das racionalidades científicas, das racionalidades políticas, que é acionado no enfrentamento da epidemia. As disposições iniciais e progressivas para a expectativa da manifestação ou não, né, de sintomas da doença, pela quarentena, para o tratamento médico hospitalar indicado pelo isolamento. A razão social, a razão positiva, então, impõe duas experiências de tempo futuro, seja pela sua antecipação, ou seja, a sobrevivência à epidemia, né? Então, nossa primeira expectativa de futuro é sairmos vivos, né, da epidemia, seja pela rejeição, ou seja, evitando os riscos decorrentes da doença e da epidemia. Em ambas as direções, da antecipação e da rejeição, a experiência social, individual e coletiva torna-se carente de tempo futuro. E ela é empurrada, então, para essa submersão que todos nós vivemos no tempo presente, por um lado, e a sua paradoxal negação, porque o nosso tempo presente está circunscrito, né, pelo gradual confinamento do nosso tempo livre, das nossas atividades, das nossas relações de convivência e pela autonomia individual. Há, então, um contraste, com isso eu me dirijo para a conclusão dessa primeira parte, há um contraste que emerge dessas duas experiências ambíguas de tempo. São experiências imaginárias, né? Pela antecipação e rejeição do tempo futuro, por um lado, mas, por outro lado, são também experiências bastante concretas, porque elas criam tensões, né, entre o disciplinamento e a internalização de normas comportamentais do tempo presente. O uso de máscara, o isolamento social, a quarentena, né? Todas essas coerções, né? Esses alertas, esses cuidados que são anunciados, recomendados, erguidos, né? Contra ameaças, né, de crise social e de anomia. Então, veja que nós transitamos rapidamente da saúde para a política. A gravidade e a urgência, ou não, né, depende do governante que se defronta com essa situação, contidas nos discursos sobre a epidemia, são indicativas do que eu chamo aqui do sintoma social dominante, né, essa experiência ambígua de tempo a que eu me referia. Esse é o sintoma social dominante da nossa época, né? Todo mundo vive, né, atormentado por essa inquietação sobre o tempo, né? Desde as tensões nas relações pessoais, expectativas, né, por exemplo, de alunos, né, e de professores quanto à retomada das aulas, dos pais de alunos, né, na retomada das atividades regulares escolares, por exemplo. Então, os sentidos desse universo de significações, eles são derivados do imaginário desses sujeitos individuais e coletivos, por um lado, e do grupo social ao qual esses indivíduos e esses grupos pertencem na partilha de ideais, de valores e de crenças por outro. Então, vejam que aqui a cultura, a educação, a arte, né,
a história assumem um papel extremamente central e relevante na partilha de ideais, de valores e de expectativas. O que eu gostaria, então, e com isso eu encerro, de agregar para o nosso debate a seguir, é que é nessa confluência de experiências do tempo e da interpretação da vida prática e na orientação de condutas de socialização, de individuação, de identidade, de práticas ambientais, de práticas culturais e práticas pedagógicas, no contexto da epidemia da Covid-19, como emerge, então, essa inquietação social alimentada por essas experiências de tempo. Como as pessoas, os grupos sociais, as instituições, né, culturais e educacionais, por exemplo, né, não só as de saúde ou de segurança, né, as demais políticas públicas, como essas condutas, né, e essas práticas são acionadas no contexto da epidemia e como, né, elas se engajam no seu próprio tempo. O que eu estou querendo dizer com isso é que, ao reagirmos a essa situação, nós criamos relações, né, automáticas, conscientes ou inconscientes, quanto às nossas experiências individuais e coletivas com o tempo presente e com a expectativa de futuro. Então, vejam que arte, cultura, educação, né, memória social, patrimônio cultural, memória histórica, né, políticas públicas, assumem um alcance e uma relevância como variável na vida cotidiana quando nós atentamos para a sua funcionalidade prática na orientação dos comportamentos sociais, né? E é essa orientação que se espera e que se deseja e que é tão necessária, né, para a sociedade, essa orientação que provém do campo das artes, das ciências, das humanidades, da educação. Olhando para todas essas vertentes que foram colocadas pelo professor Paulo, né, eu acho que a reflexão, né, e eu acho que arte e cultura proporciona essa reflexão, é uma reflexão muito mais ampla, que ela está muito, né, para muito além das questões de saúde. Eu acho que é isso, né, que esse encontro dessa semana também pode contribuir. Eu acho que a partir de agora nós podemos abrir, né, para perguntas, e eu volto, eu acho, a palavra agora a nossa primeira convidada, a Jennifer, para fazer considerações, e eu acho que essa questão, eu colocaria uma questão, né? Qual a importância das políticas públicas, né, pensando na área cultural, nesse momento, né, como foi isso nesse momento de pandemia, e como, né, qual a importância disso no futuro, né, pensando aí no período pós-pandemia. Eu acho que a pandemia ela escancarou muito mais essas desigualdades que a gente vivencia, tanto no aspecto econômico, mas também no aspecto da dimensão cidadã. Porque acho que todos nós temos percebido como o aumento do consumo de arte e de cultura tem aumentado, seja através de streaming, seja através de plataformas, seja através do audiovisual ou das lives, que é o formato mais comum que a gente tem acompanhado neste momento, mas isso escancara algumas desigualdades com relação ao acesso. Então, o acesso à produção, mas também o acesso a esse consumo. A gente sabe que o mundo ele já vinha passando por uma transformação para essa questão digital e agora isso tem se intensificado. Em contraponto, a gente tem um grande percentual de pessoas que ainda não têm acesso a esses recursos,
não tem acesso a uma internet que seja possível, e também instrumentalização para que possa se apropriar desses recursos, dessas ferramentas, para suas atividades, as mais comuns, ou até mesmo, no caso das atividades artísticas e culturais, a como se reinventar nesse sentido. E indo para esse lado das políticas públicas também, e aí também passando pela questão das indústrias culturais, acho que a gente precisa ter uma grande atenção e um grande cuidado com relação a como isso vai ser consolidado no próximo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que esses recursos eles possibilitam que uma maior quantidade de pessoas possam produzir e que possam ter acesso também a diferentes tipos de produções, ao mesmo tempo, a indústria cultural, e daí indo mais para o viés que o Adorno falava de como as indústrias culturais são usadas num sentido de construção de massa, né, e de pensando num sentido aí de enviesar um viés, algum segmento, alguma coisa nesse sentido, como isso pode ser utilizado, né? Então, algo simples, por exemplo, as lives, estão acontecendo diversas lives, mas como que esse recurso que está sendo destinado através dessas políticas públicas para essas grandes lives, como que isso está sendo distribuído? Como que o poder público ele está conseguindo se adaptar na velocidade que é necessário a este novo momento? Eu sou do Vale do Paraíba e aqui a gente tem exemplos de cidades que conseguiram rapidamente se adequar a essa nova realidade, e, em contraponto, nós vemos cidades que ainda não estão conseguindo entender as necessidades que esse momento está trazendo e a como adaptar os seus recursos, adaptar as suas políticas públicas para essa nova realidade. Então, acho que são várias questões aí, tanto relacionado ao acesso, a como isso vai ficar concentrado ou distribuído, e como que nós, enquanto agentes culturais, nós também possamos nos apropriar, nos instrumentalizar com essas novas ferramentas para encontrar novos caminhos para esse mundo que vai ser cada vez mais digital. E antes de colocar a primeira pergunta que foi encaminhada, eu vou passar também a palavra para o professor Paulo, para que ele possa fazer alguns comentários, né? E depois a gente começa, então, as perguntas que estão sendo encaminhadas. Por favor, professor Paulo. Eu entendo, né, que no centro de todas essas dificuldades, dessas potencialidades e dessas novidades históricas, né, que nós vivemos no século XXI, a centralidade está na questão ambiental, né? Porque essa desorganização da economia a partir do fim da Guerra Fria e da globalização anunciada nos anos 90, ruiu, né? Isso tudo desapareceu como um castelo de cartas a partir da crise de 2008. Né? Então, a partir da crise de 2008, nós temos um incremento de pressões de todo tipo sobre a força de trabalho, sobre os recursos naturais, sobre as instituições públicas e privadas, que impactam diretamente e são responsáveis por essa transformação que nós sentimos no nosso cotidiano de vida profissional, de vida cultural, de vida social, com a intensidade, né, que nós estamos conhecendo, agravadas, né, sobre esse contexto da pandemia.
concordo plenamente com a professora Cléo quando destaca que isso não é só uma questão de saúde pública, e não é, porque ela está dentro, né, desse contexto de intensificação, né, das formas de exploração e de uso que se faz, o que se tem feito, né, dos recursos naturais, da organização do espaço, dos territórios, da força de trabalho, da gestão, né, ou a falta de gestão da circulação das pessoas, né, seja no âmbito das migrações internacionais, seja no âmbito da vida urbana, né, principalmente nas grandes cidades. E são essas novas configurações que alimentam esse caldeirão, não é, de tensões, de possibilidades e de oportunidades que nós conseguimos enxergar com nitidez, não é, principalmente na Unesp, que tem essa característica de espraiamento territorial, não é? Mas veja que ela foi captada também a partir da experiência da Jennifer no ponto de cultura, não é, nas cidades do Vale do Paraíba. Eu vou colocar aqui uma questão que foi encaminhada e que, de certa forma, trata, né, de um outro ponto importante nesse debate, que é, né, como a universidade pode contribuir, né, em todo esse cenário, né, que nós estamos vivendo. Então, eu vou colocar essa questão, né, que aborda exatamente esse ponto. Então, ela foi encaminhada pela Cristiane Carrijo Moamar, e ela diz o seguinte: em um governo que extinguiu o Ministério da Cultura e tem sistematicamente atacado a cultura, como falar de política pública e como a universidade pode colaborar para um projeto cultural para o país? Então, essa é a pergunta da Cristiane, e eu passo, então, a palavra à Jennifer e, na sequência, ao professor Paulo. A cultura ela é feita pelas pessoas, então passa muito por essa questão de como nós, enquanto agentes culturais, nos apropriamos desses espaços. E eu acho que na área cultural é uma das que mais a gente conseguiu, ao longo dos anos, se organizar nesse sentido, enquanto sociedade civil que ocupa esses espaços de participação. Vou relatar um pouco da minha experiência pessoal, que acho que pode contribuir um pouco com a pergunta, né? Por mais que nós estejamos sem Ministério da Cultura, por mais que nós estejamos com a ausência total da União, nesse sentido de consolidação e de contribuição para as políticas públicas culturais, muito foi avançado no nível local. Então, grande parte das cidades do Brasil hoje, elas têm um mínimo de organização, e essa organização parte desses agentes culturais que, ao longo de vários anos, passaram pelo processo de construção tanto do sistema nacional como os estaduais e os sistemas municipais de cultura. E essa articulação a nível municipal, ela se fortaleceu bastante. Então, diversas cidades conseguiram aprovar a legislação do Sistema Municipal de Cultura, e essa legislação, ela dá espaço para que a sociedade civil consiga se organizar e participar dessa construção. Tanto é que um dos vieses dessa legislação é que ela seja participativa, que haja conselho, que a partir desse conselho sejam organizadas as setoriais de cada segmento que compõe a cultura naquela cidade, que a partir disso seja organizada a conferência de cultura, que é onde os agentes, essas setoriais, vão levar suas demandas, e a partir disso que é construído um plano municipal de cultura aí para 10 anos, ou seja, entender que a necessidade dessa política perpassa gestões de um ou outro governo.
Então, eu acho que é importante nós, enquanto agentes culturais, nós buscarmos essa mobilização, essa articulação, para que a gente possa ocupar esses espaços e debater junto ao governo municipal, por exemplo, que ali é onde se faz cultura. E pensando no papel da universidade, eu acho que a universidade tem um papel fundamental no sentido de auxiliar com que esses agentes culturais possam se instrumentalizar, porque a gente não, na nossa educação, pelo menos na minha, a gente não é ensinado sobre modelos participativos, como é que a gente pode participar de decisões, a gente não tem a educação no sentido de entender como que funciona o orçamento público municipal, como que as rubricas se conversam, qual que é o papel de cada esfera dentro do nosso, não só do município, mas das outras esferas governamentais também. E aí eu acho que a universidade ela pode contribuir nesse sentido de aproximar esses instrumentos, essas ferramentas de quem faz cultura e ajudar também no entendimento desse ambiente, no sentido de produzir indicadores, de produzir dados para mostrar o impacto que esses artistas, que essa cultura local promove naquela localidade. Então, eu acho que cabe a nós ocuparmos esses espaços, também cabe a nós nos articularmos localmente. Hoje existem diversas redes, muito em função dessa mobilização que começou, em função das construções dos sistemas de cultura. Tem locais que têm isso muito avançado, o Nordeste é exemplo disso, a Bahia foi um dos primeiros estados a conseguir consolidar isso enquanto política pública e também formatar referenciais para que os outros locais também consigam. Aqui no Vale do Paraíba, que é o meu local de atuação, nós temos cidades que em pouco tempo conseguiram consolidar isso também, como Jacareí, Pindamonhangaba. E eu acho que a gente tem que se valer dessas experiências, entender como que elas aconteceram, para a partir disso começar a fazer esse trabalho de mobilização, de articulação, porque a cultura ela também se faz em rede. E aí, conectar essas redes, eu acho também que a universidade também pode nos ajudar nessa interlocução. Eu acho que essa questão da pandemia, enfim, esse cenário que nós estamos vivendo, trouxe, né, mostrou como é relevante, né, esse diálogo entre sociedade, né, e universidade, né, e que a universidade tome essa iniciativa. Ela, de fato, respondeu muito rapidamente a essas demandas da Covid, se colocou né, à disposição e realmente está trabalhando no sentido de resolver, juntamente com a sociedade, os problemas gerados, né? Então, e esse, né, dentro das dimensões acadêmicas, esse é um papel, né, da extensão universitária. Então, ela ganha também, nesse momento, um protagonismo muito importante, né, de realmente promover e fazer esse diálogo dos saberes da universidade com os saberes que estão na sociedade, e é isso que você falou, né, criar indicadores, né, colocar todo o conhecimento que é gerado dentro da universidade à disposição, e com isso criar redes e fortalecer, né, essas redes, de tal forma que as pessoas possam participar na construção das políticas públicas, né? Então, eu acho que isso é uma questão muito importante que está colocada. E eu passaria agora a palavra ao Paulo, então, para que ele possa dizer, né, da visão dele, né, e daí dessa visão um pouco, né, da visão do historiador, como, né, a universidade pode colaborar para a construção de um projeto cultural para o Brasil. Eu vejo com muita clareza que há um potencial
inexplorado, muito grande e subaproveitado da centralidade que as artes, ciências e humanidades podem desempenhar em um país como o Brasil, com a trajetória e com as desigualdades seculares, não é, regionais, sociais e econômicas que ele tem, e com o momento atual. Não é? Ou seja, tanto na perspectiva do passado, não é, da nossa trajetória, quanto do momento que nós estamos vivendo, a universidade é convocada para dar respostas na orientação, não é, da nossa sociedade. E, para isso, as artes e as humanidades, as ciências sociais, são centrais. Elas são a nossa tábua de salvação. Não é casual que propostas como escola sem partido, militarização das escolas, corte de verbas, desestímulo à carreira e às instituições culturais e científicas aconteçam com essa intensidade, com essa violência, com esse alarde, né, que cumpre o papel do castigo exemplar, não é? E isso é uma herança dos tempos da escravidão, não é? O comportamento contestador, não é, real ou imaginário, ele deve ser punido exemplarmente. Não é? Isso os senhores de escravos aprenderam já nos primeiros anos da escravidão no Brasil, que o trabalho tem que ser disciplinado e punido, né, rigorosamente quando implique, né, qualquer elemento, né, de contestação, de reforma social, de mudança social. Então, a destruição, não é, de instituições culturais, seja pelo abandono, como aconteceu com o Museu de História Natural da UFMG na semana que passou, seja o caso emblemático do Museu Nacional no Rio de Janeiro, o incêndio do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, seja pelo descaso, né, pelo corte de verbas, pela desatenção, ou seja, pela ofensiva explícita, né, com hackers invadindo eventos online, com a agressão a artistas, né, cientistas, professores, instituições, né, monumentos, como nós estamos assistindo, né, em diferentes partes do mundo, não é? Essa contestação social, ela emergiu com uma força e com uma ebulição muito, muito grande, né? O que é muito positivo, o que é muito animador, né? Então, eu diria, Cristiane, que a universidade, ela é, nesse momento, no caso brasileiro, o locus privilegiado para a gestação de novos projetos sociais. E na elaboração de projetos sociais de qualquer natureza, as ciências humanas e as artes têm um papel de protagonista destacado, seja na elaboração de políticas públicas, nas diferentes esferas, federal, estadual, mas principalmente local, né? A universidade está, no caso da Unesp e de outras universidades em cidades de médio e pequeno porte, isso é muito concreto, muito visível, né? A participação em conselhos municipais, contato com entidades da sociedade, com a administração pública, seja no âmbito das escolas, não é? A universidade, passado esse momento, vai ter, querendo ou não querendo, que repensar os seus vínculos, as suas relações com a educação pública e com as escolas públicas. Estes são os laboratórios sociais potenciais que deveriam ser estimulados, não é? Experimentados, vivenciados, criados
né, como espaços educadores, sejam os conselhos, sejam as políticas públicas, sejam as escolas, deveriam funcionar como laboratórios de participação e de organização social. Não é casual que a política de extensão, a Política Nacional de Extensão Universitária, estabelecida em 2012, a qual a Unesp se vinculou e participou, né, destaca como central para o desenvolvimento da extensão universitária as metodologias participativas. E nós estamos bastante iniciantes, né, nesse debate e nessa prática de metodologias participativas em projetos de extensão, de organização social e de participação social. Não é? Esses laboratórios sociais, que eu estou chamando aqui, estou adotando esse nome genérico, né, para recobrir tanto políticas públicas quanto as nossas relações, né, da instituição universitária com a educação básica, produzem um impacto social e econômico bastante evidente, né? A Jennifer apontou aí a relevância e o quanto isso é sintomático, né? E quanto menor a cidade, quanto menor a comunidade em que esse impacto é percebido, mais gritante, mais evidente ele fica, mais cristalino, né? Ele se torna, né, ele reluz aos olhos dos observadores. Não é? Então, eu vejo a renovação da universidade como um processo incontornável e irreversível. Nós vamos sair desse momento político, né, e sanitário em algum momento, e a universidade vai ter que se adequar a essas novas demandas, a essa nova realidade social. E ela poderá ser uma adequação renovadora, revitalizadora da sociedade, e ela poderá ser uma renovação devastadora, não é? Se prevalecerem os projetos de privatização da educação e da cultura e da destruição do parque historicamente construído, né, do nosso sistema de pesquisa, de educação e de cultura. Eu acho que é por isso mesmo que esses diálogos, esses debates são fundamentais para que, de fato, a universidade se transforme no sentido de sair uma instituição revitalizada, né, como você mesmo colocou, e mais sintonizada, né, com as questões da sociedade, né, e poder, então, construir uma relação, né, muito mais forte com essas questões da sociedade. Então, é fundamental, né, que a universidade, nesse período que nós estamos passando, né, promova muitos debates para que a gente realmente se transforme e saia fortalecida e revitalizada. Eu gostei muito da sua palavra, nesse novo normal ou numa nova era, né, pós-pandemia. E eu vou colocar, né, a gente tem mais algumas perguntas aqui, então eu vou colocar rapidamente mais uma pergunta também da Cristiane Carrijo Moamar, que diz o seguinte: se o novo normal comporta e inclui o digital, e esse exclui muitas pessoas que não têm acesso ao mesmo, né, não têm acesso ao digital, existe o risco do novo normal realizar um grande processo de exclusão? Então, aqui a gente está uma questão importante, né, que nós estamos também já surgiu de alguma forma no nosso debate, e eu passo então para Jennifer comentar. Com certeza, a gente já percebe isso de uma forma mais próxima, por exemplo, no caso de mestres da cultura tradicional, da cultura popular, que em função desse novo perfil que as atividades vêm ganhando, que já não conseguem realizar o seu fazer, não conseguem ter acesso ao que esses recursos possam oferecer para essas pessoas, né? Então, acho que isso é um ponto de atenção que nós precisamos ter, e daí também trazer para nós, enquanto sociedade civil,
novamente essa questão de como que a gente pode se articular em nível local, no sentido de possibilitar que essas políticas públicas municipais considerem também essas pessoas que não têm esse acesso. De que forma que a gente pode democratizar, no sentido real aí da palavra, o acesso a esses recursos. A gente sabe que a internet no Brasil tem uma série de questões que não até para quem tem acesso à internet, o que a gente tem hoje, ela não dá conta do que a gente precisa de fato. Então, a gente percebe que em vários momentos cai a plataforma, o acesso, acontece algum problema. Então, acho que essa é uma questão super importante para a gente ter um olhar, ter um cuidado e levar para o debate público também, né? Como que o poder público, pensando no seu papel de possibilitar acesso, de regulamentar determinadas questões, como que ele vai fazer agora para garantir esse acesso a todas as pessoas? Eu acho que essa pergunta que foi encaminhada é muito importante. Será que nós estamos vivendo agora, né, um novo processo de exclusão, que é a exclusão digital, e como é que a gente pode, né, como a Jennifer já colocou, a gente tem que ter uma participação e democratizar, no sentido real da palavra democracia, né, o acesso, mas como isso pode ser feito e como a gente pode colaborar também, né, como universidade. Então, eu passo a palavra para você, Paulo. Eu concordo com você, há o risco de novos processos, né, tanto de exclusão como também de inclusão, né? No caso do processo de exclusão, não diria que ele é novo, eu diria que ele se perpetua, né? Ele se reproduz, ele se mantém, principalmente no caso da sociedade brasileira. Eu queria recuperar aquelas observações que fiz aqui no início sobre a importância da compreensão dos significados das diferentes experiências do tempo, porque ela nos conduz à observação e análise que estão acontecendo da produção e da apropriação social que se faz do passado, né? Esses podem ser identificados, né, nas ruas, nos monumentos, na vida cotidiana, na educação escolar, na educação universitária, na mídia, né, nos discursos da ciência, na ação política, né? Basta a gente acompanhar o noticiário que tudo isso aparece com grande transparência, né? Então, são histórias e narrativas construídas, concebidas, né, encenadas, representadas, veiculadas em lugares e com linguagens muito diversificadas, são tornadas públicas, que são disseminadas em diferentes instrumentos de memória social, né? E essa atribuição de sentidos, de significados públicos, né, que está no centro do debate desse novo momento que virá, né, pós-pandemia e pós-governo Bolsonaro, né? A compreensão desses diferentes sintomas, né, sejam os de exclusão, né, nós vemos na violência policial, na opressão, na exploração econômica, na violência verbal, simbólica e física, né, do racismo, da degradação ambiental, dos conflitos culturais e interculturais, né, seja na perspectiva da inclusão, porque nós também temos sintomas, né, de uma interpretação histórica que valoriza a emergência desses significados públicos que partem em outra direção, né? Na direção da inclusão, da igualdade, da diversidade, da solidariedade, da cooperação, da sustentabilidade, da promoção dos direitos humanos, das práticas da cidadania e da democracia no Brasil, né? Isso alcança o universo da arte e da cultura, né? Que essas novas formas e esses novos aprendizados, né, de experimentação cultural em geral
e de rememoração, de reflexão sobre o passado em particular, abrem caminho para a compreensão de vetores sociais que criam condições para a emergência de atitudes, de pensamento, de representações que põem a nu, né, a perversidade, a crueldade dessas relações sociais que estão sendo estabelecidas no século XXI. Então, surgem novos sentimentos individuais e coletivos, né? Um dos mais propagados nos meios de comunicação e nas redes sociais, por exemplo, é a nova relação que se estabelece com os animais domésticos, por exemplo, né? Outro sentimento individual e coletivo que também cresceu bastante, ganhou muito destaque, embora ainda não tenha sido alvo, né, do patamar, né, não tenha alcançado o patamar que precisa ser alcançado, né, são os direitos, né, daqueles segmentos da população designados ou identificados, né, como questões de gênero ou como questões étnico-raciais, né? Nós estamos ainda engatinhando, no caso brasileiro, no sentido de assumirmos essas novas formas de expressão, de pensamento crítico, na memória, né? Não é casual que a estátua de um escravista na Inglaterra e de um rei explorador, né, colonialista na Bélgica tenham sido alvo simbólico, né, de uma agressão simbólica e material tão contundente como foi a derrubada dos seus monumentos nacionais, né? Isso alcança também a criação estética, assim como alcança a política e a ciência, né? Então, assim como surgem novas formas de memória social, né, surgem também, há um redesenho de identidades culturais, de práticas ambientais, de práticas pedagógicas, né, que aguçam os potenciais e os caminhos de rememoração e de relação com o passado. E no caso da era virtual, né, ou do mundo digital, essas condutas podem assumir outras formas de expressão que não essas de exclusão, essas de instrumentalização, né, mas que sejam geradoras de percepção crítica, de criatividade, né, e de interatividade de um novo tipo, né? Eu não tenho nenhum preconceito contra a tecnologia. Eu acho que o uso social que se faz delas é que determina o lugar que elas ocupam na vida social, né? Eu vou colocar agora, né, para a gente conseguir, tem mais algumas perguntas, então eu vou colocar a pergunta do Murilo, né, que ele, de certa forma, traz novamente essa questão a pergunta dele vai no sentido de dizer como nós podemos nos articular politicamente, né, para que a importância das artes seja compreendida, né, e ele dá um exemplo dizendo que várias orquestras e bandas têm sido extintas, né? Então, é uma pergunta de como a gente pode se articular para mostrar a importância, né? Para que, eu acho que, da maneira como está colocado aqui, como os políticos, né, ou a sociedade, de modo geral, compreenda a importância das artes. Então, eu passo a palavra à Jennifer, que tem experiência nessa questão de articulações, né? Eu acho que o primeiro passo é buscar na sua cidade, na sua região, quais são os movimentos que já existem. Então, grande parte das cidades do Brasil hoje existem os conselhos municipais. E conselho é o principal espaço de debate e de disputa de forças que existe no campo da cultura, porque é ali onde é articulado essa questão das políticas públicas culturais, é ali onde se é discutido com maior ênfase as questões relacionadas ao orçamento municipal de cultura.
Então, acho que um primeiro caminho é entender isso, né? Dentro da minha cidade, do espaço em que eu ocupo, se já existe esse movimento, quem são as pessoas que fazem parte e de que forma que eu posso participar. Paulo, se você quiser comentar rapidamente, antes de passar para a próxima questão, porque nós temos várias questões, então para que a gente possa responder a todas. Então, se você quiser fazer algum comentário, por favor. Eu gostaria só de lembrar ao Murilo que há um grande espaço de articulação, de atuação a ser preenchido no âmbito da educação pública. A Jennifer destacou aqui o espaço das políticas públicas, e eu gostaria de reforçar a importância de uma atuação mais concreta e direta na rede oficial de ensino. Eu acho que a universidade deveria se ocupar de forma mais incisiva nesta relação, e que também os agentes culturais, os produtores culturais, deveriam procurar esses espaços, porque a escola pública é hoje o espaço por excelência, não é, de reprodução e de manutenção dos processos de opressão social, de exploração econômica e de exclusão que tem travado qualquer possibilidade de desenvolvimento democrático da sociedade brasileira. Ali estão os adolescentes e os jovens que são privados, não é, dos direitos básicos de cidadania. Basta a gente lembrar que os índices, né, de mortalidade de jovens negros no Brasil é escandaloso, são índices de guerras, né, ou até maiores do que guerras. Então, é ali que nós deveríamos atuar de uma forma mais articulada, mais incisiva e mais crítica, né, no sentido de construir estratégias e organizações de participação e de reflexão sobre o lugar das artes e da cultura nas sociedades no século XXI. Bem, então tem mais uma pergunta aqui. Eu vou dirigir essa agora ao professor Paulo, porque ela diz respeito, né, especificamente a uma questão do ensino, né? E é do Elton Rodrigues, e ele diz assim, como que esse novo normal, né, que envolve essa questão da imersão tecnológica, ensino à distância, enfim, como isso pode impactar o ensino dos alunos, né? E aqui ele ressalta, né, que nem todos têm acesso aos meios digitais para isso. E ele coloca também, né, que se nós vamos ter uma nova maneira de avaliação, né, dentro desse cenário digital, porque hoje, evidentemente, as nossas aulas e as nossas avaliações são presenciais, né? Então, a pergunta, né, só resumindo, é se esse novo mundo, né, esse digital de ensino, se isso pode impactar na aprendizagem, né, considerando a questão da exclusão digital e também se vão ter novas formas de avaliação. Então, qual que é a sua visão disso, Paulo, que você está aí? Eu sei que nós estamos todos, né, com essa questão colocada muito seriamente, né, que é essa transição, pelo menos a curto prazo, nós vamos precisar fazer rapidamente essa transição para o mundo digital. Como é que você vê isso impactando, né, a aprendizagem e a questão das avaliações também? Sem dúvida alguma, Elton, a questão da educação à distância, ou educação, o ensino remoto e o uso das tecnologias na educação é uma questão central para o século XXI. Como será, né, a nova educação à luz da tecnologia? Eu não tenho nenhum preconceito, como disse aqui, com relação à tecnologia na vida cotidiana ou no ensino, mas, repito aquilo que eu disse, né, qual é o uso social que faremos dessas tecnologias. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de realizar na PUC em São Paulo, com apoio e a participação da Pró-Reitoria de Extensão, aqui, professora
Cleópatra, professor Paulo Moura, né? Um evento que discutiu novas tecnologias no âmbito da cultura, durante 2 dias, com a participação de convidados estrangeiros, né? E com um aporte muito grande da experiência que se realiza em Israel, né? Então, eu vejo a questão das tecnologias como central, né? Nós não poderemos ignorá-la daqui para frente. Ao mesmo tempo que o mundo digital nos cria oportunidades e desafios para pensarmos a educação que dialogue com esse universo tecnológico, a própria tecnologia nos impõe uma volta, não é? Que eu acho que é inevitável. Não é? Nós teremos que achar o meio termo de equilíbrio dessa equação, que é o contato presencial, não só entre professores, professoras e estudantes, mas também entre os próprios estudantes, entre os próprios professores. Não é? Eu tenho conversado, inclusive, isso no âmbito da ProEx, com a professora Cléo e com a equipe da ProEx, que o mundo digital, de um lado, ele cria muitas facilidades, mas ele também nos priva de experiências sensoriais concretas, né? Isso gera uma necessidade, na minha compreensão dos caminhos da educação no século XXI, que nós tenhamos um forte investimento, uma forte atuação no âmbito do nosso sistema educacional, tanto escolar quanto universitário, que valorize a experiência estética, então com oficinas de arte, teatro, música, enfim, experiências sensoriais, não é, de criação artística, educação patrimonial, museus, arquitetura, centros históricos, paisagens urbanas, espaços públicos, bairros antigos, bairros modernos, não é? Urbanismo, centros de ciência, né? Experiências concretas com o manuseio, não é? De instrumentos, de substâncias, de processos, educação ambiental, né? Com a vivência dos espaços, o contato com a biodiversidade, os efeitos, né? Da degradação ambiental. Então, eu não tenho uma visão apocalíptica da presença das tecnologias na educação, mas eu entendo que elas não são absolutas. Elas não reinarão absolutamente, né, na educação. A educação, se ela quiser atender, né, aos seus propósitos de formação, de preparação profissional, de aproveitamento dos talentos, de desenvolvimento científico, artístico e cultural, ela terá que ter uma forte carga de aprendizado concreto sensorial, né? Isso implica espaços adequados, profissionais treinados, né, bem formados, e projetos pedagógicos que valorizem, né, a arte, ciências e humanidades em sua dimensão prática e sensorial, presencial, e que as tecnologias cumpram aí um papel de comunicação, de síntese, né, e de exploração, né, de criatividade em novos ambientes, que são os ambientes virtuais, porque também pode haver criação artística e cultural a partir dessa linguagem, né, da cultura digital. Acho que a fronteira do conhecimento passa por pelo aprendizado, né, de como lidar com a cultura digital, que é um processo em formação. Como ele é um processo em aberto, ele é um campo de disputas, ele é um campo de experimentação e é um campo de realizações, não é?
de todo tipo. Novas avaliações. Se nós ficarmos restritos ao universo virtual, o que nós temos visto é, principalmente no âmbito da simplificação e da banalização, né, da tecnologia, a reiteração de métodos bastante tradicionais, convencionais, né, de avaliação, né? Testes de múltipla escolha, respostas simplificadas, né? Então, eu vejo as possibilidades de ensino, aprendizagem e de avaliação na educação, no aproveitamento das tecnologias na educação, como um campo emergente de pesquisa educacional, né? Nós estamos diante do desafio de criar uma educação de qualidade que incorpore a tecnologia digital de forma emancipadora, né? Que contribua para a formação e para a autonomia do indivíduo, que ele forme, que ele seja um indivíduo formado dentro de uma consciência crítica, da inventividade, da criatividade, né? Que as ciências e as artes, né? A filosofia, a literatura, as humanidades, são vetores, né? Para esse desabrochar, para essa valorização de habilidades, de competências, de talentos, de interesses, de curiosidades, né? Durante a vida do estudante, seja na escola, seja na universidade. Então, como você viu, a minha resposta não é sim ou não, mas é dentro de um campo de possibilidades que caminho nós poderíamos seguir, né? Então, eu diria a você, sem preconceito com as tecnologias digitais na educação, com o estímulo e o fortalecimento de um campo de investigações pedagógicas, para que nós tenhamos uma educação de qualidade no universo online, e valorização, não é? Esse é o terceiro ponto, de uma educação dos sentidos, não é? De uma educação que nos possibilite o exercício, não é? Das experiências sensoriais, na educação estética, na educação patrimonial, na educação ambiental, no letramento científico, na experimentação, no trabalho de campo, né, nas visitas técnicas, uma educação dinâmica do ponto de vista dos desafios não só da mente e do espírito, mas do próprio corpo humano, né, como espaço de aprendizado, né, valorizando esse desafio, né, aos sentidos de observação, de percepção sonora, né, a centralidade da música na educação escolar, né, da educação ambiental em todos os níveis, em todos os campos de conhecimento. Era isso que eu tinha a te dizer, o Elton. Eu não vejo, como eu disse, eu não tenho uma visão apocalíptica do futuro. É um futuro desafiador. É isso, né? E é isso que nós vamos fazer, né? Discutir, conversar, para a gente realmente construir esse futuro que, de fato, né, é um grande desafio que se apresenta. Eu vou passar agora a última pergunta para a Jennifer, e para que a gente possa, né, avançar, porque nós já estamos chegando aí próximo do final. Então, é a pergunta da Gabriela, e eu vou colocar as duas perguntas, né, para que a gente possa responder. Uma pergunta da Gabriela Piva e o outro do Jonathan Rocha. Então, a Gabriela diz assim: se esse momento pode levar a uma maior valorização das artes, visto que, em tempo de isolamento, né, o consumo da arte, né, por meio de lives e filmes e livros, pode ter contribuído muito para a questão da saúde mental. Esse tema vai ser, inclusive, discutido amanhã. E a pergunta do Jonathan diz o seguinte, né, ele coloca assim, que o tratamento dado à cultura, né, se ele é um mecanismo de reprodução de mercadorias.
Então, são essas duas questões que eu gostaria que a Jennifer comentasse, para que a gente possa depois passar para os comentários finais e o encerramento. Eu acho que esse momento ele é bastante especial para nos sensibilizar, enquanto sociedade, sobre a importância das artes e da cultura enquanto direito, né? Tem uma autora, a Benhamou, que ela trabalha um pouco da ótica da economia da cultura e fazendo algumas comparações para a gente entender como que essa lógica funciona. E quando a gente trabalha com arte, com cultura, é uma coisa tão particular, tão única, que ela contraria diversas leis econômicas. E eu acho que isso faz com que nós, enquanto sociedade, muitas vezes tenhamos dificuldade de entender que cultura sim é um direito, que cultura sim é uma necessidade para todos nós. E eu acho que esse momento ele pode ser importante para que a gente consiga, de fato, fazer com que as pessoas entendam de que forma que cultura é direito, de que forma que a cultura é uma necessidade essencial para todos nós, pensando em saúde, pensando em comunicação, pensando em como nós podemos viver e ter uma melhor qualidade de vida. Sobre a questão de ser um produto, eu acho que no sistema que nós vivemos, tudo é possível de se tornar produto. E aí até o marketing hoje nem chama mais de produto, chama de solução e trabalha de uma forma revisitada essas questões. Mas, enquanto produto, eu acho que é a forma como a gente apresenta isso muitas vezes. Por exemplo, se eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia e eu vou ter que transformar essa ideia em algo palpável, que é o projeto, e esse projeto ele pode sim ser entendido enquanto um produto, né? Mas a gente tem que ter um cuidado para não restringir a nossa visão a isso e também não ficar... uma crítica que eu tenho a artistas é que muitas vezes fica com uma visão muito purista, que a sua arte, ela por si só, ela é essencial e que não precisa de mecanismos de apoio para que ela exista. Eu acho que, enquanto sociedade, no modelo que nós temos atualmente, tanto projetos como atividades culturais, como ações, como até mesmo pensando nos mestres da cultura popular, e pensando no contraponto das políticas públicas, a gente precisa organizar isso para que isso seja palpável, e daí talvez esse entendimento de produto, que eu não gosto muito de usar essa palavra de produto, mas pensar isso enquanto um mecanismo, talvez o mecanismo fique um pouco melhor. Um mecanismo de promoção, um mecanismo que faça conectar essa arte, essa produção, que conecte isso às pessoas, ao público, né? E aí, enquanto caminhos que nós temos para isso, temos editais ou partimos para a linha do empreendedorismo artístico e cultural, aí existem algumas possibilidades. Mas é importante para a gente refletir de qual que é a nossa necessidade desses mecanismos e como que a gente pode usá-los da melhor forma possível, né? De uma forma que gere impacto positivo e de uma forma que conecte cada vez mais pessoas. Eu acho que agora nós estamos caminhando para a finalização, então eu passo a palavra ao professor Paulo para que faça as considerações finais, que brevemente, então, faça as considerações finais e se despeça. Vou começar pelo fim, vou começar agradecendo mais uma vez a oportunidade, felicitando a PROEX por essa iniciativa. A gente sabe das dificuldades
dos desafios, né, que a realização de um encontro como esse, que está apenas começando, envolve, né, do ponto de vista logístico, do ponto de vista dos compromissos e das tarefas e o empenho dos profissionais na sua realização. Então, eu queria renovar aqui o meu agradecimento por essa oportunidade e felicitar, né, a PROEX pela iniciativa de promover o encontro e esse debate. Queria agradecer também a oportunidade de ouvir a Jennifer, né? Nós nos conhecemos só virtualmente, já recebi a dissertação de mestrado dela e já está aqui na minha programação de leituras, então foi também uma oportunidade muito instigante, né, para alargar horizontes de reflexão, de conhecimento e de debate. Eu gostaria, então, de fazer um comentário muito sucinto, a partir de 3 pontos, né? Na verdade, vou apenas sinalizar esses 3 pontos, né? Qualquer que seja o desfecho, né, e o momento desse desfecho de superação da situação crítica da pandemia e da situação crítica da política nacional, a universidade e a sua relação com a sociedade deverão ser de novo tipo, né? Nós estamos apenas iniciando essa reflexão, esse aprendizado e essa busca, né, de diálogos com a sociedade. Esse esforço de reconstrução da sociedade brasileira, que terá que ser feito desde já, né, a partir de agora, não pode prescindir, isso ficou claro nas perguntas, nas exposições e nas reflexões que surgiram nessa manhã, né, da contribuição das artes, das ciências e das humanidades. A incidência desse papel social da universidade e das artes, ciências e humanidades no âmbito das políticas públicas também ficaram aqui bastante valorizadas e evidentes, né? É uma necessidade incontornável, o potencial e os efeitos que isso gera são também bastante palpáveis e concretos, né? A Jennifer trouxe aí vários elementos para nós pensarmos isso. Eu destacaria a necessidade dessa incidência de artes, ciências e humanidades no cotidiano da educação pública, particularmente da educação básica, nas escolas da rede oficial de ensino, municipais e estaduais. E terminaria lembrando que nenhum projeto social, qualquer que seja ele, pode prescindir de uma análise do passado. Não há projeto social sem análise social. Mesmo aqueles que se dizem, que se auto-intitulam ou que se auto-apresentam, né, com projetos tecnicamente orientados, não há técnica neutra. Né? Há sempre uma análise social, há sempre uma compreensão social, há sempre uma interpretação das relações sociais na orientação e na definição de projetos sociais, quaisquer que sejam eles. Isso dá a medida do desafio que nós temos pela frente, né? A centralidade das artes, das ciências e humanidades na reconstrução da sociedade brasileira. Eu terminaria lembrando uma observação do antropólogo Darcy Ribeiro, quando das comemorações dos 500 anos, né, da viagem de Cabral, no ano 2000. Né? E o Darcy Ribeiro, em um determinado momento, disse assim: levaram 500 anos para construir o Brasil, só que construíram errado. Nós vamos ter que consertar. Essa é a nossa tarefa a partir de agora. Muito obrigado, até a próxima. Nós é que agradecemos
professor Paulo, a sua disponibilidade, a sua contribuição para esse debate, e eu passo rapidamente a palavra à Jennifer para que ela faça também suas considerações finais. Também quero agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês, e eu acredito que é esse o caminho, fazer essas discussões, nos aproximarmos da universidade e a universidade aproximar-se desses agentes culturais, porque eu acredito que o caminho é cada vez mais a gente se conectar e cada vez mais buscar essas redes para a nossa atuação. Então, de que forma que a gente pode construir isso, ampliar esse debate e trazer esse debate para a prática local. Então, é isso. Muito obrigada a todas. Nós agradecemos também muito a sua disponibilidade, a sua contribuição, e eu acho que realmente esse é um momento importantíssimo de aproximação da universidade com todos os setores da sociedade, para que a gente realmente possa construir alguma coisa nova e melhor, né, para o futuro do país. Então, eu acho que é nesse sentido que nós precisamos realmente aprofundar os diálogos. Eu agradeço muito a participação, né, de todos e todas. Agradeço muito também o envio das perguntas, né, que são fundamentais para que a gente possa ter um debate também mais rico, né? A Cristiane agradeceu as respostas e eu agradeço as perguntas que foram enviadas.